Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre, eu sou estudante de medicina do quarto período e hoje a gente está aqui para conversar sobre uma residência muito diferente, muito especial, com um convidado mais especial ainda. Muito obrigada por aceitar o convite, Kelvin Camilla. Me fala um pouquinho de você. Bem, como você já me apresentou, né? Me chamo Kelvin, nasci aqui em São Paulo. Minha formação médica foi toda feita na Santa Casa de São Paulo, tanto a formação como médico e depois como residente, né? Também fiz a fisiatria na Santa Casa. Então, basicamente, sou nascido e criado na Santa Casa, né? Sou um filho da Santa Casa. Ah, que legal. Eu acho que eu não falei no começo, mas a gente vai falar hoje sobre fisiatria. E começando com a pergunta: o que é fisiatria? Porque é uma residência que eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvi recentemente e que acho que a maior parte das pessoas também não conhece. Me fala um pouquinho sobre o que é a residência de fisiatria, o que é fisiatria? Tá. Fisiatria também pode ser conhecida como medicina física e reabilitação. Hum. Então a gente vai. É uma especialidade médica que a gente não visa tanto só a questão da doença, né? A gente tenta ver a questão da funcionalidade, do impacto que a doença ou a lesão gerou na pessoa, no indivíduo, e como isso vai impactar no dia a dia dela, né? Na sua funcionalidade. Então, por exemplo, um paciente que teve um AVC e ficou hemiplégico. Às vezes vai cursar com espasticidade. Então vai ter dificuldade para comer, para tomar banho, para se vestir. Então o fisiatra vai ter esse olhar para entender não só o AVC, né, questão como a neurologia trata a questão da trombólise, a gente vê as sequelas, né, não basicamente, mas a gente vê muito a questão das sequelas, o que a doença impactou no corpo. E a gente tenta fazer com que o paciente recupere o máximo de função possível, né, tenha maior independência e uma maior qualidade de vida. Ai, que legal. É um resumão, assim, do que é É bem fisiatria. legal, né? Porque a gente sabe que todas as especialidades englobam muito mais, né? Englobam muitas coisas, você estava falando. Mas deixa eu te perguntar, como é que foi seu caminho? Como é que você descobriu isso? Como é que foi seu caminho na faculdade? O que te motivou a escolher essa residência? Tá. Tudo começou, vou voltar um bom tempo atrás, Tá. foi no ano mais ou menos 2016. Quer dizer, na Santa Casa, a fisiatria já é matéria obrigatória. No meu ano, quando eu estava na faculdade, a gente tinha fisiatria no terceiro ano, se não me engano era uma semana ou duas, e agora, para esses anos agora de 2023, que vai ser só apenas a partir do quarto ano, que o pessoal vai ter na grade curricular a fisiatria. Então, nesse momento, em 2016, no terceiro ano da faculdade, eu tive esse contato com a fisiatria, formalmente, né, pela grade curricular, só que naquela coisa, né, terceiro ano, está envolvido em outras atividades também, lá na Santa Casa é um ano mais tranquilo, então o pessoal se envolve com atlética, centro acadêmico, departamento científico, e acabei não prestando tanta atenção na fisiatria. Eu vi o que era, mas não dei aquela tanta bola, porque na minha cabeça, quando eu entrei na medicina, eu queria fazer clínica médica e depois seguir a carreira de cardiologista. Bem diferente. É bem Bem diferente. diferente, né, nos Sim. seus aspectos. Tanto é que em 2015 eu fui presidente da Liga de Cardiologia, a da Santa Casa. Legal. E aí em 2016 ou 2017, não me lembro, recordo o ano, fui secretário da Liga de Acupuntura. E aí lá o nosso orientador da liga é o Dr. Eduardo de Melo Carvalho Rocha, que ele é o responsável pelo Programa de Residência Médica de Fisiatria da Santa Casa e também ele é o atual presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Legal. Então, como ele é nosso orientador e os ambulatórios da acupuntura da Liga aconteciam também no mesmo local do ambulatório da fisiatria, inclusive eram pacientes selecionados dos ambulatórios, estavam com algum quadro de dor, ansiedade, que eram enviados para o nosso ambulatório da Liga para estar realizando acupuntura, né? Que legal, porque são duas especialidades que andam bem juntas. Eu nunca tinha parado pra Sim. pensar. Eu sou vice-presidente da Liga de Acupuntura da minha faculdade. Então, é bem legal, porque realmente tem muita relação, né? Porque a acupuntura é uma forma da gente tratar isso. Sim, porque querendo ou não, às vezes a gente esquece, mas dor é uma doença que causa muita incapacidade. Sim. É que a gente que vai se acostumando com a dor, mas a dor, quando ela tá, ela pega de jeito, te incapacita, né, de uma maneira que a gente às vezes nem imagina. Só que nosso corpo vai se adaptando à dor, então às vezes a gente não vai dando tanta bola e aí vai cronificando essa dor, né? Sim. Aí, Teve um contato, né, isso, na liga. na liga, e aí esse meu chefe, né, o Dr. Eduardo, ele é um professor, um chefe muito aberto, então sempre trocava muita ideia com ele sobre a residência, especialidade. Só que eu também, ainda nesse período, eu tava Cardiologia. certeza que eu ia virar cardiologista, né? Tava Ah, com aquela certeza, falei, não, vou fazer cardio.
Aí, no último ano da faculdade, 47 do segundo tempo, lá pro mês de agosto, que eu decidi. Falei, não, vou mudar, vou fazer fisiatria. Mas o que foi essa minha mudança de chave? Foi que eu tenho um grande amigo, né? O Eduardo Camini, que se formou um ano antes de mim, e entrou na residência de fisiatria lá na Santa Casa. E aí eu pude ter um contato maior, né, com a especialidade, vendo como que era a vivência dele, a rotina, tudo mais, e conversando sobre futuro, né, que o mercado ainda para fisiatria é bem amplo, muito grande, está aquecido, né, existem muitos poucos fisiatras, então isso foi me despertando uma maior curiosidade. Então, no eletivo do sexto ano, eu passei na fisiatria, já para ver como que era a rotina, entender mais ou menos como que era a dinâmica lá, para ver se eu ia me enquadrar. E outra coisa também é que eu valorizo muito meu sono. Sabe, pessoal que gosta de dormir à noite, Importante. não gosto muito da plantão. Então, se eu fosse fazer cardiologia, vai ter que ver muito de plantão no começo, né? E na fisiatria a gente tem essa possibilidade de ficar mais em consultório, trabalhar em centro de reabilitação, e aí são mais horários comerciais, né? Então não precisa dar tanto plantão, a gente pode fazer interconsulta em hospitais, para avaliar pacientes na enfermaria que precisam de uma coordenação da reabilitação, né? Então a gente tem esse papel também. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é que você teve a fisiatria na grade curricular. Sim, Isso não é normal das faculdades, né? É uma coisa da Santa Casa mesmo. eu sei que na Santa Casa e na USP tem. É, a minha Ah, faculdade sim. não tem. Eu não conhecia. Que legal, mas é bem legal isso, de você poder ter contato com outras especialidades. Até porque, foi como você falou, o mercado da fisiatria é enorme. Sim, Porque dor a gente tem em muitos lugares, em muitos aspectos e de muitas formas, né? sim, sim. Mas deixa eu te perguntar, como foi a sua expectativa para entrar na residência? E como é que é realmente a residência? Tá. Minha expectativa de entrar na residência, né? Que agora que eu já acabei, mas eu posso falar, tendo vivência com outros colegas que fizeram outras especialidades, independente da sua residência, da sua especialidade médica que você escolher, o caminho que você for escolher, qualquer residência você vai achar Pesado. pesado, que é um saco, cansativo, vai ficar estressado. Mesmo que minha carga horária era no horário comercial, né? Hum. Das 8 às 5 da tarde, mesmo assim era cansativa a rotina, né? Os atendimentos, tudo mais. Mas. é, Desculpa que eu me perdi na pergunta. Não, Pode como é que repetir. foi sua residência? Como ela é Ah, dividida? sim. Quais eram suas expectativas? Tá. Eu tinha expectativa de ser uma residência mais tranquila, mas eu acabei vendo que, mesmo sendo tranquilo, eu acabava me estressando bastante durante a Não residência, tem né? caminho fácil na medicina, né? Não tem. Escolhe caminho, escolhe medicina, a gente sabe que vai ter que trabalhar duro, não importa, Sim. não tem jeitinho, né? Uhum. Mas é uma coisa que deixa a gente feliz, então Sim. isso que vale a pena no final. Mas como foi? Então, e a residência de fisiatria são 3 anos de duração. 3 anos. Isso. Na maior parte dos centros que tem fisiatria como residência médica, ela é dividida no R1. Você roda todo na clínica médica, junto com os R1s da clínica, tá? Então, nesse ano, no ano de 2020, quando eu entrei na residência, foi bem no ano da pandemia. Então, meu primeiro rodízio foi enfermaria, o segundo foi infecto, em abril, bem pesado, Covid bombando. Então, a gente ficando louco, né? Não sabia direito como que o Covid se comportava, tudo mais. Então, era aquela loucura. A gente passa no pronto-socorro. Passei 2 meses na reumatologia, 2 meses na neurologia. Passei também na geriatria, cardio e pneumo. Ai, que legal. Então, tem uma visão clínica bem ampla, né? Isso é E querendo ou importante. não, fisiatra também tem que saber clínica, né? Querendo ou não, porque algumas doenças clínicas também são incapacitantes, então a gente tem que ter pelo menos o conhecimento básico dessas áreas. Sim. Esse foi o primeiro ano. Você chegou a dar plantão no primeiro ano? Dei bastante plantão, deu pa... tinha é que a residência de fisiatria na Santa Casa, você tá isento dos plantões noturnos, tirando no rodízio da UTI quando a gente passava, que aí como era esquema de plantão, então Tinha que não fazer. tinha o que fazer. Se você estava no plantão noturno, 24, fazia tudo tranquilo, sem estresse. Mas a gente não dava plantão noturno no PS, então era uma coisa. Já a nossa rotina era mais tranquila em relação aos outros R1s, né? Em relação aos R1s da clínica, a minha rotina de R1 da fisiatria, mesmo estando passando na clínica médica, era mais tranquila porque não tinha esses plantões. Então eu conseguia dar alguns plantões noturnos,
por fora, né? por fora, isso para complementar a renda, né? A bolsa da residência, que atualmente, posso falar o valor? Pode, claro, Então, que atualmente líquido é R$ 3.500. né? Então, e quando você mora perto do hospital, mora em São Paulo, pessoas que mudam, R$ 3.500 não dá para nada. Você mal paga o aluguel É. e sua subsistência básica, né? Seus alimentos, tudo mais, suas contas. E aí, para complementar essa renda, eu dava sempre de final de semana. Por que que eu dava só de final de semana? Porque conversando com médicos mais velhos, alguns chefes, até fazendo mentorias com o diretor da faculdade lá da Santa Casa, ele sempre me aconselhou, falou, Kelvin, a residência, muitos médicos falam, residência eu vou dar plantão, não vou estudar tanto, só vou tocar, vou aprender a fazer as coisas, né, de qualquer jeito, ter uma noção, que depois eu faço um fellowship, depois eu faço uma pós. Só que esse meu professor falou, não, esse pessoal tá errado. O certo é, você, agora na residência é o período que você vai aprender sua especialidade médica. É nos 2 primeiros anos da sua residência que você vai adquirir conhecimento de mais ou menos de 80% de todo o conhecimento da sua especialidade. Então você tem que se afincar bastante nos estudos, né? E por isso mesmo, seguindo esse conselho, e também porque, graças a Deus, meus pais também tinham condições de estar me ajudando financeiramente ainda, eu tinha esse luxo de poder só dar plantão de final de semana, né? Para não chegar cansado e atrapalhar minhas atividades e a rotina da residência. E aí no segundo ano, a gente é jogado no mundo da fisiatria, sem nunca ter tido contato no R1. É, assim, É, joga é. imersão total. Agora Tá. 100% de Virou pediatria. 1º de março do R2, você já tá na fisiatria, Já muda tudo. já muda tudo. Tem que saber toda a propedêutica neurológica, a propedêutica ortopédica, que é uma coisa que às vezes eu acho que em muitas faculdades a gente não tem tanto contato. Ou se tem contato, é mais superficial numa aula de propedêutica, mas você passa batido, né? Faculdade forma médico generalista, né? É Exatamente. difícil, você passou direto, né? Da faculdade para residência. Sim, Aí tem esse choque de mundo de especialidade, né? sim. Já te exige bem mais, não é? Mas o médico generalista todo mundo ali já é, né? É um passo a mais. Sim. Que na faculdade a gente fica mais preocupado em fazer a propedêutica cardiológica, respiratória, né? Tentar auscultar um sopro. E a gente acaba não dando tanta bola para propedêutica neurológica, né? Mas é muito importante para a fisiatria e a propedêutica ortopédica também. Então, caí lá de paraquedas já, tendo que tocar ambulatório. E aí minha rotina na Santa Casa, né? Quem roda na fisiatria, pela fisiatria nos ambulatórios, nossa rotina é basicamente ambulatorial. E aí a gente tem ambulatórios da 8 ao meio-dia e da 1 às 17, né? E a Santa Casa, diferente de algumas outros serviços que tem fisiatria como residência, a gente tem, os ambulatórios são divididos da seguinte forma. De manhã, a gente tem os ambulatórios dos grandes incapacitados e de tarde o ambulatório dos pequenos incapacitados, né? Aí o que seriam esses grandes incapacitados, pequenos incapacitados? Grandes incapacitados são aqueles pacientes que devido a uma doença, a uma lesão, ficaram com uma grande incapacidade, né? Ficaram muito limitados, restritos. Um exemplo disso é um AVC de grande incapacitado, é um traumatismo, um TCE, né? Também. Depois o paciente pode ficar com sequelas, teve um acidente automobilístico, bateu a cabeça, ficou com alguma sequela também, né? Então, isso são os grandes, um exemplo de grandes. E os pequenos é mais, a gente vê segmentos, né? Tratador, a questão... Aí já vou segmentar os ambulatórios lá da Santa Casa, que acho que fica mais claro também, mais fácil de Já explica entender. tudo. Já fala como funciona tudo. Então, segunda-feira de manhã, reabilitação neurológica. Então, lá a gente vê AVC, reabilitação de AVC, outras doenças neurológicas também. É que o mais comum a gente tratar lá é o AVC. Segunda tarde é de membros inferiores. Então, qualquer patologia que acometa os membros inferiores, dor, pé de Charcot, algumas outras coisas, algumas neuropatias também de membros inferiores, né? Algumas lesões periféricas, como fibular, que fica com o pé caído, a gente conduz nesse ambulatório de reabilitação de membros inferiores. Terça de manhã é o ambulatório de reabilitação pediátrica,
onde a gente atende muito paciente com paralisia cerebral, seringomelia, né? Então, esse tipo de paciente que a gente acaba pegando no ambulatório de reabilitação pediátrica. Já à tarde, terça-feira à tarde, é um ambulatório de toxina botulínica. Mas não é para questão estética, que o Botox a gente consegue utilizar também para tratamento da espasticidade, né? Então, doenças que acarretam com espasticidade, como AVC, alguma lesão medular, né? E algumas outras doenças, a gente consegue estar aplicando toxina no músculo para estar relaxando, impedindo e com que fique mais fácil, né? Fique mais fácil a mobilização para o paciente ou cuidador, né? Então, a gente visa muito a funcionalidade. Não é só porque o paciente tem uma espasticidade que a gente vai aplicar lá. Porque, às vezes, um exemplo. Isso que é interessante na fisiatria, que a gente não avalia só, porque era muito fácil. O paciente está hemiplégico com espasticidade, se aplica em todos os pontos que estão espásticos, resolveu, teoricamente. Só que na fisiatria a gente avalia o quê? Ah, o paciente consegue andar ainda? Consegue. Só que está com o braço em posição de flexão de cotovelo, flexão de punho, né? Posição clássica do Wernicke-Mann. E aí, o que acontece? Ah, gente, pô, mas tá muito duro, deve estar atrapalhando um pouco os afazeres do dia a dia dele. Aí eu vou lá, aplico. Melhorou. Só que às vezes você acaba soltando muito a musculatura, porque mesmo a gente tendo os protocolos de aplicação, cada organismo reage de um jeito à toxina. Então às vezes você deixa muito fraco, aí ele fica com o braço todo caído. Só que o que ele usava o braço antes, com aquela espasticidade? Ele utilizava para carregar uma sacola de compra. E já que estava assim, ele botava a sacola, apoiava. Ou seja, quando a gente aplicou o Botox, não levando em consideração a funcionalidade da espasticidade, a gente acabou prejudicando ele funcionalmente. Então, uma coisa que ele conseguia fazer antes, que era carregar as compras, ele não faz mais, entendeu? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai avaliar, fazer a aplicação de toxina botulínica para espasticidade, né? A gente também trata distonias, blefaroespasmos, nesse ambulatório. E é basicamente a aplicação. A gente vai estuda caso a caso, né? Se tem indicação ou não da aplicação. E aí, nesse ambulatório que a gente faz a aplicação, aprende realmente os pontos, toda a técnica para tratar a espasticidade através da toxina botulínica. E quarta-feira de manhã são os lesados medulares, né? Pacientes que tiveram trauma grave, caiu de uma grande altura, ficaram tetraplégicos, paraplégicos, né? Tiveram uma lesão medular, estão nesse ambulatório. À tarde, quarta-feira à tarde, é o ambulatório de reabilitação geral e osteoartrite. E nesse ambulatório, a gente trata bastante quadros de osteoartrite, mas também é um ambulatório que, quando a especialidade, outras especialidades do hospital não sabem para qual ambulatório nosso mandar, eles mandam para o Reab geral, para a gente fazer meio que uma triagem. Ou se fica mesmo no nosso ambulatório de reabilitação geral, ou se a gente encaminha para o Reab neuro, Reab pediátrico, reabilitação de membros inferiores. Então a gente consegue fazer esse direcionamento da melhor forma, né? Para também controlar o fluxo dos ambulatórios, né? Senão fica uma coisa muito só tocação e não é isso que a gente quer. E quinta-feira de manhã tem nossa reunião clínica, que é coordenada por um professor, um dos pais da fisiatria aqui no Brasil, o Dr. Sérgio Lianza. Então ele também é quem orienta, coordena toda a reunião clínica, né? Então os residentes preparam casos que a gente vê durante a semana, ou no ambulatório, ou nas enfermarias, que a gente também faz interconsulta. E aí se tem algum caso, por exemplo, amanhã vai ter apresentação, caso de fibromialgia. E aí tem esse caso clínico, a gente mostra quais foram as nossas condutas para esse paciente da fibromialgia. Logo em seguida, a gente tem a parte teórica sobre a fibromialgia, sobre determinada doença que foi abordada no caso clínico, né? E aí tem toda uma discussão com ele, é muito enriquecedor, né? Ouvir ele falar, um dos pais da fisiatria, tá nativo ainda, então é bem legal ter esse contato, uma grande referência. E aí, quinta tarde, é um ambulatório de membros superiores, a gente pega muita lesão de ombro, epicondilite, né? Lesões de manguito, algumas os na mão, né? Osteoartrite na mão. Então a gente, síndrome do carpo também a gente trata bastante. E sexta-feira de manhã é um ambulatório de reabilitação dos amputados, em que a gente vai pacientes que a vascular, muitas vezes, né? Ou ortopedia vascular
de algum quadro vascular, tem que amputar o membro, manda pra gente para estar já reabilitando o paciente e avaliando se ele tem condições de protetizar ou não. E lá também a gente aprende a indicar prótese, né? Qual a prótese mais adequada para aquele paciente. Ou se para ele não vale a pena protetizar, porque tem algumas restrições, né? O condicionamento cardiorrespiratório influencia muito se o paciente vai poder ou não usar uma prótese, né? Porque quando você põe uma prótese, você aumenta muito a sua demanda energética, sua demanda cardiorrespiratória. Porque mesmo que é pesado, por exemplo, amputou uma perna, fez uma transfemoral, cortou metade no fêmur. Mesmo que a nossa perna perdeu um peso, né? Querendo ou não, você acaba tendo uma demanda energética muito grande para sustentar a prótese. Porque a prótese é um peso a mais, que não vai ter aquela musculatura para estar exatamente da mesma forma. Então você tem que ter um gasto energético maior para estar conseguindo usar, deambular corretamente. E isso a gente tem que avaliar se o paciente vai ter essa condição ou não de suportar a prótese. Então a gente também avalia todo o quadro clínico do paciente, né, de uma forma global. E a gente avalia. Lá também a gente indica algumas órteses, né? Por exemplo, pacientes que têm espasticidade pé equino, a gente indica umas órteses suropodálicas, aí dependendo do grau de espasticidade, ou é suropodálica rígida ou suropodálica semirrígida, né? E aí vai. E aí, sexta-feira à tarde, ambulatório de coluna. A gente pega uns pacientes com lombalgia, né? Que é uma das principais queixas que acomete a população, que vão procurar o pronto-socorro. A gente pega lá a lombalgia, então É muita lombalgia coisa, né? muita coisa. Tudo é muita coisa, você me falou. Realmente, o perfil do paciente varia bastante, né? Tanto de dor, você falou dos pacientes pediátricos, o perfil varia bastante. Mas deixa eu te perguntar, qual que é a visão que difere, qual que é o diferencial do fisiatra para tratador? Quais são os recursos, as ferramentas que vocês usam que seriam um diferencial? Na fisiatria, a gente consegue fazer agulhamento a seco para liberar os pontos gatilhos da musculatura, né, da síndrome dolorosa miofascial. A gente consegue fazer aplicação de mesoterapia, não sei se você já ouviu falar. A gente faz uma mistura de medicações. Normalmente a gente utiliza, lá na Santa Casa, porque é SUS, a gente utiliza essa mistura que é o diclofenaco, lidocaína e soro fisiológico. O agente principal anti-inflamatório, né, que é o diclofenaco, que a gente mistura na seringa, pega a agulha hipodérmica e faz aplicações no subcutâneo. Então, e isso vai, ao longo do tempo, vai liberando o anti-inflamatório e vai aliviando a dor. A gente também faz alguns bloqueios nervosos periféricos guiados por ultrassom. Tá lá no nosso ambulatório, a gente tem um ultrassom portátil. A gente consegue fazer, a gente faz bloqueio de genicular quando o paciente tem uma osteoartrite de joelho muito grave, tá com um quadro de dor muito intensa, a gente consegue fazer esses bloqueios periféricos, né? E também a gente consegue fazer bloqueios de pontos gatilho com lidocaína também. Outro bloqueio periférico que a gente faz, que é muito comum a gente fazer, é bloqueio de supra, né? Pra tá aliviando dor no ombro, no braço, assim, que dá um bom alívio. E também, alguns fisiatras que sabem, a acupuntura também tem esse recurso, nessa ferramenta, a acupuntura para estar trabalhando, tratando a dor dos pacientes, né? Então, a gente tem esse arsenal muito grande, né? Sim, e é muito importante, né? Porque você tem que acompanhar o paciente para saber se vai dar certo, o que o paciente precisa. Foi o que você falou, uma avaliação muito mais do que só aquele problema. Tem que avaliar a funcionalidade, tem que avaliar como é que vai impactar a vida do paciente. Sim. Isso é bem importante. Mas eu te cortei, você não falou do terceiro ano de residência. Do terceiro ano de residência. A gente continua também nos ambulatórios, só que a fisiatria, só um adendo, né? Um parênteses também. Tanto no R2 quanto no R3, a gente tem as enfermarias para estar cuidando dos pedidos de consulta, de interconsulta, né? Ah, interconsulta é legal. Isso. Então a gente vai no leito da enfermaria e já começa a ver a questão da reabilitação do paciente, a gente conversa com a fisioterapia, terapia ocupacional. Então a fisiatria é uma especialidade que trabalha muito com a equipe multidisciplinar. Importante. Então a gente ajuda a coordenar toda a reabilitação do paciente. A gente tenta ver a questão a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quais são as nossas metas, né? Nesse sentido. Na enfermaria, então, a gente consegue trabalhar dessa forma para otimizar,
paciente, quando sair da internação e começar a frequentar nosso ambulatório, ele já tem um ganho funcional maior do que se não tivesse uma um acompanhamento nosso. E aí, a gente fica nessa rotina. A gente avalia os pacientes na interconsulta, nos intervalos dos ambulatórios. Se o ambulatório acaba mais cedo, aí a gente sai para evoluir o paciente, né, para avaliar, depois volta. Então, a gente ou faz mesmo depois do expediente dos ambulatórios, né? Tem essa opção de estar fazendo a interconsulta. Então, aí o R2 é o ano um pouco mais pesado, porque é o ano que você tem que... A sua responsabilidade é tocar o serviço, né? Então, dar vazão nos atendimentos, atender um pouco mais rápido. No R3, porque já tinha muito residente, então às vezes não tinha sala para atender. Então, os R3 podiam ficar de backup para ajudar nas discussões com os R-. Então, eu passei quase meu R3 inteiro mais discutindo caso, orientando procedimento, que propriamente atendendo. Mas, claro, tem alguns pacientes que têm aquele carinho, que a gente cria um vínculo legal, e aí eu fazia questão de estar acompanhando ainda, atendendo, né? Vendo como que eles estão evoluindo na sua reabilitação. Aí isso é muito satisfatório pra gente lá. E basicamente é isso. Só que isso foi foi no meu ano na Santa Casa, em 2020, quando entrei. Em outros serviços também é assim. Esse modelinho de R1 clínica, R2 e R3 na fisiatria. Só que no ano de 2021, lá na Santa Casa mudou a grade. Como é que... Então, agora, atualmente, são 6 meses de clínica que os R1 passam, em meses alternados, né? 6 meses seguidos, e 5 meses mesclado na fisiatria. E um mês de férias. Isso no R1. No R1. R1, tá. Só que no R2 e R3 é totalmente uma imersão na fisiatria. Só que a vantagem é, quando você cai no R2 agora, você já tem uma base maior. Você sabe mais ou menos, já teve o contato. Então você consegue tocar melhor o serviço, ter mais confiança para discutir os casos, dar sugestões, né? Então, isso é muito interessante. E aí, eu acho que esse modelo que a Santa Casa adotou é legal por esse aspecto, né? Que você passa a já integrar a equipe e ver como que é a rotina, como que funciona, né? Só que um problema que também eu acho que às vezes é que fica muito repetido todos os anos, né? Muito repetitivo. Então, às vezes, você acaba cansando, ficando meio saturado da mesma rotina. Mas, né, prós e contras aí dessa mudança. Mas acho que para quem entrou depois de mim, a turma de residentes agora, estão satisfeitos sim com esse novo modelo de 6 meses de clínica no R1, 5 meses de clínica no fisiatria, isso. Porque igual, agora eles não caem igual de paraquedas igual eu, tendo que saber reabilitação neurológica de manhã, saber exame ortopédico à tarde, saber os pontos para toxina botulínica. Então, é bem melhor. Então, eles já não chegam mais virgens na fisiatria, né? Já tem uma experiência prévia e já conseguem tocar melhor o serviço, atender e discutir melhor os casos, né? E qual que você acha que é o diferencial da Santa Casa na residência de fisiatria? Porque agora você já formou, você já tem contato com outros residentes de outros lugares. Qual você acha que é o diferencial da Santa Casa? O diferencial da Santa Casa, a gente ganha muito pela questão de volume de paciente, eu acho. Isso é importante. Muito volume, tem muito paciente, muita demanda. E também uma coisa vantajosa da Santa Casa é essa proximidade que a gente tem com os chefes nos ambulatórios. Então, querendo ou não, muitos dos chefes fizeram Santa Casa, se formaram lá. Muitos residentes também são da casa, fazem lá. Então, cria esse vínculo, tem essa liberdade de discutir caso, de o chefe mesmo te chamar para fazer algumas outras coisas com ele. Então, acho que essa liberdade de trocas na Santa Casa é o diferencial, assim, o ambiente, sabe? Então, É, o ambiente e relações é bem importante. então lá a gente se sente bem família, bem acolhido, e aí a gente não fica com tanto medo de discutir com o chefe, porque às vezes tem aqueles chefes que são mais fechados, se acham, né? Ficam se achando e tal, e às vezes não dá muita bola pro residente. Lá não, lá é o contrário, eles pegam a gente, conversa, senta, discute. Se tem alguma dúvida, pode ligar fora de hora, não tem problema algum, estão disponíveis para estar até dando dicas como está a nossa aula, porque a gente vai apresentar na reunião clínica de quinta-feira.
eles dão dica, não, arruma esse slide, faz assim, faz assado. Então, acho que isso na Santa Casa é muito bom. E também a gente acaba tendo uma independência maior também do chefe, porque à medida que a gente vai demonstrar que a gente está estudando, que a gente está sabendo conteúdo, né? Como que tratar determinada situação, a gente acaba tendo uma liberdade das nossas próprias condutas. Ah, isso é importante. Suporte e liberdade são coisas que formam um especialista como nenhuma outra coisa faz. E você tem que ter a liberdade de ter conduta, porque quando Sim. você se formar, você que vai ter que dar conduta. Exatamente. Só que ter esse suporte, saber que você não vai ser julgado. Acho que a maioria das pessoas entra no N1 já com aquele medo, né? Que já mudou. Você já não é mais Sim. acadêmico, você é médico, você é ninguém. E tá na especialidade, ou seja, se é exigido um conhecimento a mais, que você pelo menos tenha muita empolgação, muita proatividade em relação àquela especialidade. Sim. As cobranças já são muito diferentes. Eu falo pro pessoal, eu falo assim, a gente tem que aproveitar enquanto é acadêmico, que ninguém espera nada da gente. Exatamente. Depois que forma é só cobrança, é só cobrança. A pessoa fala, você é o quê? Ah, sou interno. Ah, então beleza. É. E café com leite. Exato. Não, ninguém vai brigar com você, ninguém vai te exigir nada. Se você não atrapalhar, você já tá no lucro. E depois tudo muda, né? Porque é uma cobrança muito maior. Você tem que fazer networking, tem que montar, né, seu currículo, tem que ver se é isso mesmo que você quer. Aprender a lidar com o paciente, se é uma especialidade que você pretende seguir, é uma coisa que você tem que ter domínio, porque depois disso é você por você, né? Nesse assunto, a gente já terminou, né? A gente falou sobre a R3. Sim. Certo. Quais são os caminhos para o fisiatra? Então, fiz a residência de fisiatria. Quais são os caminhos a partir disso? O que eu posso fazer? O que você vê o pessoal fazer? Acabei a residência de fisiatria. Quero cair no mundo, no mercado? Eu posso. Pode. Eu já sou especialista, tenho um RQE, né? Só também um adendo nessa questão, que na Santa Casa tem 2 modalidades para cursar a fisiatria. Ou pela residência, ou pelo estágio, né? Pela pós-graduação. Só que o que difere é que o residente ganha bolsa, e logo que ele termina o curso da fisiatria, a especialidade, ele já pode dar entrada no CRM para ter o RQE. Quem faz a especialização, né, o estágio, não, ele tem que esperar fazer a prova de título da Associação Médica Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, em parceria com a AMB, para poder estar fazendo a prova, sendo aprovado, mandar a documentação para dar entrada no RQE. O RQE é o título de especialista em pediatria. Tá. É o registro, né? Registro de qualificação de especialista. E aí tem esse adendo, né? Então, alguns colegas meus que fizeram estágio estão tendo que esperar um pouco ainda, porque a prova foi agora em abril. Então, demora mais ou menos um mês depois que sai a aprovação para o CRM liberar, né? Mas, beleza. No meu caso, acabei a residência, cansei de ficar estudando, maratonando coisas, né? Acadêmicas, quero cair na vida. Eu já posso. Eu já sou um fisiatra, tenho meu título de especialista, posso atuar na área sem problema algum. E os caminhos são, ou eu posso seguir para o consultório particular, ou eu posso trabalhar em algum centro de reabilitação, como a Rede Luci Montoro ou Sara Kubitschek. Que legal. Posso trabalhar também em enfermarias, né? Tanto de hospitais como daycare, ou fazer um home care também, para articular a questão da reabilitação dos pacientes internados, né? Que tem que ter em mente que o fisiatra também é responsável por coordenar toda a questão da reabilitação do paciente, né? Então a gente vai conversar com a físio, a gente vai avaliar o paciente. Obviamente que a gente vai falar o que a físio realmente tem que fazer. A gente fala, ó, para esse paciente mais indicado no momento, a gente acha que ele tem que fortalecer tais grupamentos, tais tipos de alongamento. E aí o fisioterapeuta pega lá, lê também nossa evolução, o que a gente está propondo e acaba fazendo, né, o que foi proposto. A gente também encaminha para terapia ocupacional, para estar ajudando na criação de tecnologias assistivas, né? Um exemplo de tecnologia assistiva é pacientes que têm Parkinson, e tem aquelas colheres que, igual câmera, que não oscila. Sim. Então você consegue fazer com que o paciente consiga comer, né? Porque às vezes o paciente no Parkinson, comida voa tudo, né? Então isso é bem interessante. E a gente tem contato com a fono, por conta das disfagias que os pacientes podem vir a ter. Serviço social, importantíssimo também, ainda mais para quem trabalha no SUS,
na Santa Casa, em um dos hospitais universitários, né, que tem convênio com o SUS, que tem o SUS, é muito importante a questão da articulação do serviço social, porque a gente sabe que muitos pacientes, às vezes, mal têm dinheiro para vir para Pra o hospital, para consulta. consulta. Ou às vezes ele escolhe, ou vou almoçar, ou eu vou para consulta. Entendeu? Então, se a gente não conseguir articular com a assistente social, ver a condição do paciente, localização que ele mora, quais são os benefícios que ele tem, tanto de transporte quanto de outros benefícios, fica difícil a gente querer que o paciente engaje no processo de reabilitação dele, né? Sim. E aí, também a gente trabalha com a psicologia, a gente vê se o paciente está deprimido, como está o humor dele, dependendo também, porque o humor vai impactar diretamente na questão da funcionalidade dele. Então, a gente também encaminha para psicologia, já falando, ó, o paciente está um pouco ansioso, deprimido, né, algo deprimido, então, Que eu imagino que deve ser muito comum, né, no perfil de pacientes. sim, é bem É bem... comum. E é o tipo de coisa que se você não resolve, só tratar a dor não vai ajudar. Então, com Exatamente. coisas, o paciente realmente é o tipo de paciente que precisa necessariamente de todo esse cuidado integral, Sim. porque é uma condição diferenciada. E aí que tá, que no tratar do paciente, né, tô arborizando aqui, mas depois eu volto para responder os caminhos da fisiatria. Que na fisiatria, a gente, basicamente, são 4 pilares que guiam a reabilitação. A reabilitação tem que ser ativa, então depende muito do paciente estar engajado em querer se reabilitar, Faz todo sentido. em fazer o que é proposto. Vai para fisioterapia? Ok, lá ele faz a fisioterapia, mas em casa tem que fazer a cinesioterapia domiciliar. Tem que fazer o que é pedido para fazer em casa, tem que fazer atividade física, caminhada, emagrecer. Isso depende muito do paciente estar engajado. É, global, outro pilar que tem que ser global. Então a gente avalia todo esse paciente como um todo, né? Não só a questão da doença, da funcionalidade. A gente tem que ver até o entorno, o meio ambiente que ele vive, as suas relações familiares, situação econômica, e tudo isso vai impactar também na questão da reabilitação dele. Porque não adianta nada eu propor um puta esquema de reabilitação, um tratamento top, só que o cuidador não gosta do paciente. Entendeu? O filho às vezes não gosta do pai, tem uma briga entre eles e acaba meio que às vezes negligenciando. Então a gente tem que ter também conseguir abordar todos esses aspectos, né, que vão impactar na reabilitação. Foi que ativo, global, intensivo, tá? Então, às vezes existem centros que têm leitos de internação de reabilitação intensiva, que o paciente fica lá uma semana internado, por exemplo, e fica fazendo fisio, TO, fono, os 3 períodos do dia, uma coisa bem intensa assim. A gente sabe que para alguns tipos de pacientes traz um benefício enorme. E também tem que ser, às vezes eu me esqueço de um, ativo, global, intensivo, e tem que ser ativo, global, intensivo, fugiu, mas vou lembrar depois. Mas para não arborizar aqui, voltando um pouco dos caminhos da fisiatria, né? São esses, basicamente esses que eu falei mesmo. Consultório, centros de reabilitação, enfermarias, né? Home cares, day care, já está trabalhando nessa área. Só que aí, se você quer continuar se especializando mais, você pode. Você tem as subespecialidades que a fisiatria te dá acesso, Isso é legal. como a neurofisiologia clínica, duração de 1 ano, e também após a sub em tratamento de dor. Então a gente consegue estar se aprofundando ainda mais no tratamento da dor, né? Isso é bem legal. Deixa eu te perguntar, durante a residência, teve algum paciente que te marcou, alguma história que te impactou? Tem um paciente que, por incrível que pareça, quando eu estava no 5º ano do internato, eu acompanhei ele na enfermaria, evoluía ele todo dia. É um paciente que tinha uma lesão medular, tinha sofrido ferimento por arma de fogo, tinha pegado na região, acho que era L3, L4, não lembro agora a localização exata, e ficou paraplégico. E aí, então, cuidei, beleza, o internato passou, 5º ano, 6º ano, rodei, né, troquei o rodízio, nunca mais vi o paciente, né, que ele estava sendo acompanhado pela fisiatria, estava dando continuidade no ambulatório de lesado medular. Então peguei, vi a evolução dele, eu vi que quando ele estava lá internado, estava com muita incapacidade, não fazia várias coisas, né, do dia a dia.
E quando ele retornou lá para o ambulatório, eu ouvi, foi muito satisfatório ver que ele estava conseguindo tocar a própria cadeira, estava mais animado, estava bem melhor do que eu tinha encontrado ele logo no começo, né, do seu acidente. Nossa, muito bom. Isso impactou bastante. Também tem uma paciente que me impacta bastante, uma paciente de 90 e poucos anos de idade, que tem OA generalizada, dores crônicas, então ela sempre vem no ambulatório querendo que a gente faça algum procedimento, alguma coisa para ela, e a gente faz, ela sempre sai muito agradecida. Eu faço atualmente bastante acupuntura nela, então ela tem tido uma boa resposta. E como é a carga emocional dessa residência? Porque eu imagino que não deve ser fácil. O que você não tem de trabalho pesado, manual, você deve ter de uma carga emocional bem, bem intensa, né? Porque os pacientes em si são intensos. Ninguém vai para um Sim. ambulatório de dor se não tá realmente sofrendo muito, né? Sim, não, a gente tem que saber muito bem dosar essa referência e contra-referência, né? Que a gente tem com os pacientes. Só que igual na medicina, você se acostuma, né? Com a vivência, se acostuma com aquelas situações. E vai aprendendo, né? Vai aprendendo a lidar isso com as emoções. No começo é terrível. Putz, a coitada da senhora não tem dinheiro para comer, vem pra Santa Casa e não consegue fazer terapia, não tá melhorando, e fica naquela batalha, você fica angustiado de não poder ajudar mais, né? Devido a outras questões que não cabem a gente durante a residência. A gente não consegue resolver, né? Tem coisas que fogem muito da nossa alçada. Então isso às vezes traz um sentimento de impotência muito grande. Só que também aqueles casos que dão certo, que o paciente se reabilita, o paciente retorna com algumas funcionalidades, algumas funções, Melhora, né? melhora, consegue estar mais independente. Nossa, é uma satisfação enorme. Ver pacientes com AVC que estão andando normal, estão bem, a sequela ficou muito branda, quase nem percebe se o paciente teve AVC ou não. Isso é muito satisfatório pra gente, né? Na fisiatria, na reabilitação. É, acho que a família também fica muito grata, né? Sim, É uma relação, porque a pessoa só tem a ganhar, né? com certeza. Melhorar a qualidade de vida, melhorar a dor, acho que torna o ambiente todo familiar melhor, né? Sim. Porque ver até pra família, ver as pessoas com dor é complicado. Uhum. É bem complicado. A gente fala muito de dor, mas a fisiatria não aborda só dor, tá? Então vamos falar da dor. Não, mas é que a dor é uma coisa que limita muito os pacientes, né? As pessoas. É muito incapacitante. Mas a gente trabalha muito além da dor. A gente avalia outras doenças, outros quadros clínicos também para estar avaliando a questão da funcionalidade do paciente, né? Mas dor, sim, eu gosto de falar de dor porque é uma área que eu me interesso. Tenho Só pensa interesse nisso, né? em tratamento de terapias por ondas de choque. Sou monitor, né? Aqui no HC, no IoT, nessa pós, que foi criada esse ano. Eu já entrei como monitor e tô pensando em fazer seriamente, futuramente, após de acupuntura e após em dor também. Me especializar ainda mais no tratamento de dor, que para mim, esse foi o que mais me motivou, mais me ganhou na fisiatria. Foi esse saber manejar a dor. Tanto dor crônica com procedimentos, ou sabendo manejar os fármacos corretos para tratamento da dor crônica. E ter várias ferramentas para isso, né? Sim. Porque a gente não resolve dor só com uma coisa ou resolvendo só aquele ponto. A dor é muito mais do que só a sensação física, né? Você tem que olhar todo o paciente, tem que olhar o contexto que ele tá. É realmente uma coisa muito importante. É uma das piores sequelas que uma pessoa pode ter, é uma dor crônica, que ela vai Sim. levar pro resto da vida. É uma coisa que você conseguindo tratar é sensacional. Sim, tem pacientes que chegam pra gente com uma lombalgia muito intensa, e a gente faz um bloqueio do ponto gatilho, com lido. Nossa, doutor, tô bem melhor, agora consigo andar. Nossa, melhorou muito minhas costas, obrigado. Já sai super feliz, satisfeito. E a gente também, né? Sim. De contrapartida, a gente também já fica feliz, satisfeito com o resultado, ver que o paciente tá melhor, vai conseguir aderir às terapias. E isso faz toda a diferença pra gente, né? Esse sentimento. Então, tem um sentimento, sensação da situação que às vezes o clima fica pesado, né? Por diversas situações, mas também tem esses momentos de alegria que equilibram tudo e deixam o ambiente mais agradável. E você acha que tem algum perfil de aluno que vai gostar mais de fisiatria? Tipo,
O aluno que gosta muito de clínica, o aluno que gosta de acupuntura, qual você acha que é o perfil de aluno que gosta de fisiatria que você acha que ele deve dar uma olhada na residência? Aquele aluno que ainda está em dúvida, neuro, ortopedia, mas às vezes não quer só trabalhar com neurologia, não quer operar na ortopedia, então pode vir para fisiatria, conhecer, para ver se interessa, se faz sentido para a pessoa, né? Porque a gente tem esse contato muito íntimo com ortopedia, neuro, reumato, então a gente acaba tendo esse tipo de pessoas que têm essa dúvida, né? Igual também tinha de ser clínico e depois cardio, acabei indo. Eu gosto de fazer procedimentos, né? Não muito invasivos, não precisa de centro cirúrgico, e na fisiatria você consegue. Você consegue fazer procedimentos, consegue só fazer atendimento ambulatorial. Então, quem não tem aquela necessidade de entrar no centro cirúrgico, de operar, vem conhecer a fisiatria. Lá é que se encontra. E é um mercado que realmente está crescendo, né? Sim. Está crescendo, porque dor é uma coisa que a gente tem muito, ainda mais com a população envelhecendo, dor crônica, as doenças da idade, elas vão aparecer e é um mercado realmente emergente muito bom. É uma especialidade nova, você sabe quando surgiu? Ah, no Brasil, acho que desde a década de 60, se eu não me engano, já tem. Eu tô pensando que é nova, eu tô falando que Não. é. É, Mas não é muito popular. pouco conhecida, pouco divulgada, né? Pouco divulgada, infelizmente. Mas o fisiatra tem um papel fundamental na reabilitação e até mesmo na gestão de leitos dos hospitais. Então, o fisiatra também pode ter esse papel de gestor, porque coordenando a reabilitação dos pacientes, você consegue fazer com que o paciente que, teoricamente, se não tivesse o fisiatra lá, não tivesse essa coordenação de cuidados, ficaria um tempo muito maior ocupando um leito. E com o fisiatra, a gente consegue otimizar a reabilitação com que esse período de interação diminua, consiga dar vazão. Isso é muito importante no SUS, né? É. Que a demanda é muito alta, falta leitos às vezes. Então a gente, fisiatra, tem esse papel também administrativo, digamos assim, em parte, né? Que a gente pode estar cuidando. Faltou a gente falar alguma coisa importante sobre fisiatria? E Você consiga lembrar. deixa eu ver. Eu acho que não. Acho que a gente contemplou bastante coisa. Bastante coisa mesmo. A gente falou sobre o que é fisiatria, como ela é na Santa Casa, a gente conversou um pouco sobre os tipos de pacientes, sobre os perfis, Sim. a gente falou sobre os procedimentos, sobre o mercado de trabalho, Uhum. sobre a carga mesmo da residência, expectativas. Aqui a gente falou os principais pontos. Uhum. Eu acho que a gente conseguiu contemplar bastante coisa nessa conversa aqui. É bom para o pessoal de casa poder entender um pouco mais, conhecer mais, né? Uhum. E pensando nisso, o que que você daria de dica para quem pensa em fazer fisiatria? Tá. A dica que eu dou é vá conhecer algum serviço. Isso é importante. Vá conhecer algum serviço. Porque se às vezes você não tem na sua faculdade, na sua instituição, procure a gente. Pode mesmo me procurar, que eu tenho um contato muito aberto com o Dr. Eduardo. Então consigo organizar visitas na, na rotina, né, no ambulatório da fisiatria lá da Santa Casa. Vai procurar também, mas não visite só um, um ambulatório, um centro, né, de reabilitação, uma residência só. Conheça várias. Tenta ir para o IANSP, tente ir aqui para o HC, né, no INREA, ou tente fazer algum estágio, conhecer a rede Lucim Montoro. Tem que correr um pouco atrás para quem não tem no serviço, né, próprio lá. Correr atrás um pouco, mas saiba que na Santa Casa as portas estão sempre abertas para quem quiser conhecer a fisiatria, pode entrar em contato comigo, que eu consigo estar articulando essas visitas, né? De forma que não atrapalhe também o atendimento dos pacientes, mas também que a pessoa consiga aproveitar e entender um pouco do que é fisiatria, né? Do que é medicina física e reabilitação. Nossa, muito obrigada. Eu vou falar uma coisa. Você deu a dica mais pragmática, que foi o quê? Conheça os serviços, conheça a especialidade, que é o melhor caminho para a pessoa realmente decidir, conhecer de verdade, saber se é isso que ela quer, porque muitas vezes a identificação é conhecer o serviço, porque ouvir uma coisa, conversar com outros profissionais também é bem importante. Acho que é uma ótima dica. E conhecer serviços diferentes, aí você tem uma visão um pouco diferente também da sua especialidade.
Porque tem serviços que são mais acadêmicos, tem serviços que são mais práticos. E às vezes, se você é uma pessoa que gosta de ter aulas formais, gosta de ter mais as coisas dadas assim mais de bandeja, o conteúdo da residência, né, da especialidade, talvez você não se enquadre numa residência em que o foco seja mais a prática, mais mão na massa, você ser mais autodidata. Então, não se limite para escolher a fisiatria apenas com ensino serviço. Conheça o máximo de serviço que puder, porque cada um serviço tem seu perfil. Legal. Acho que essa é a dica que eu dou aí para quem está na dúvida, quem ficou interessado. Então, pode entrar em contato comigo que eu organizo a visita lá na Santa Casa. Muito obrigada pela dica. Nossa, acho que a gente vai terminar o episódio com uma dica muito importante para quem considera fazer fisiatria, que realmente pode ser um divisor de águas na vida da pessoa. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, Jéssica, o convite. Fico imensamente grato, né, pelo convite. Também agradeço ao Henrico, que me indicou para estar participando aqui do podcast. É muito satisfatório poder falar da minha especialidade para todo mundo que quer conhecer, né? Já que não é tão conhecida, então, para mim, fazer esse papel de divulgador, né? É muito, muito importante, muito legal. É um Muito beijo agradecido. pro Henrico, que ele falou tão bem de você, falou tão bem da especialidade que eu tive que te trazer aqui pra gente conhecer mais. Muito obrigada a você que assistiu. Se você tem interesse então em fisiatria, venha conhecer os serviços, venha conhecer o serviço da Santa Casa. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E esse vai ser o fim do nosso episódio. Se você tem interesse em outras residências, assistam os outros episódios, nos sigam nas redes sociais e por hoje é só. Beijo, até o próximo episódio.